Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Direito no Dia a Dia e eu me chamo Ivens de Oliveira e eu serei seu apresentador no programa de hoje. Hoje temos uma convidada muito especial e conhecida por vocês. Ela que é advogada especialista em Direito de Família, Sucessões e Regularizações de Imóveis, membro do IBD-FAM e ABA, Dalimar de Matos Ribeiro da Silva. Seja muito bem-vinda. Desde já, obrigado pela oportunidade de estar dividindo esse programa com você. É uma honra estar nessa mesa e com você a palavra, Dalimar. Obrigada, doutor Ivens. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós somos aqui apresentadores desse programa Direito no Dia a Dia, da sua Constante TV, a sua TV missionária. E eu tenho essa honra, esse privilégio de estar aqui hoje para compartilhar dos conhecimentos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, a nossa carreira, e de poder informar as pessoas acerca de questões jurídicas relevantes. Muito bom. E, mais uma vez, obrigado, Dalimar, de estar dividindo esse programa com você. E antes da gente começar, eu gostaria de começar com um versículo que está em Provérbios 29, 18, que diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em outras traduções, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, esse versículo, ele ensina, que sem a orientação e sabedoria e o conhecimento, as pessoas tendem a se perder. Tomam decisões erradas e sofrem as consequências disso. Então, é sempre importante a gente buscar conhecimento, buscar a verdade, buscar entender acima de qualquer coisa com sabedoria e guardar sempre os ensinamentos e a palavra de Deus acima de qualquer coisa também. Então, dito isso, vamos iniciar nosso programa. Nosso programa de hoje ele é muito especial porque vamos abordar uma obra literária que traz o nome do nosso programa, Direito no Dia a Dia. E essa obra literária é da doutora Dalimar de Matos Ribeiro da Silva, nossa convidada de hoje, que está aqui para dividir um pouco do conhecimento desta obra, deste livro, e também abordar um pouco do assunto deste livro, que é muito interessante. Então, eu vou começar perguntando, Dalimar, um pouco da história por trás desse título. Como surgiu esse título, como surgiu o nome Direito no Dia a Dia para essa obra literária? É muito interessante, doutor Ivens, essa pergunta, porque quando eu era servidora pública, nós tínhamos assim um momento para tomar um cafezinho e a moça da limpeza, ela sempre levava um jornal daqueles pequenininhos, Mas é assim, você folheava e já acabava o conteúdo ali todo, E só tratava de futebol ou a novela, a sinopse da novela, o que ia acontecer. E se você torcesse, sairia sangue, E ali eu pensei, poxa, as pessoas que têm esse jornal merecem uma informação maior de aspectos importantes da vida, como no direito, de ter informações jurídicas, mas numa linguagem do povo, numa linguagem acessível. Então, eu pensei nessa possibilidade, entrei em contato com o jornal e aí eu me candidatei, Olha, eu me voluntariei para escrever naquele jornal sobre temas jurídicos numa conversa, assim, através de uma linguagem sem juridisquês, uma linguagem mesmo mais popular, que fosse possível que as pessoas, qualquer um que lesse, pudesse entender. E não é que o jornal se interessou? Então, eles disseram, olha, você, então, nesse jornal aqui, salvo engano, era o 10, não há esse espaço, mas na coluna do Em Tempo, nós vamos fazer essa experiência.
E aí eles me pediram para escrever 3 artigos, né, para mandar apreciação lá da direção. Sim. E acabou que de 2020 para cá eu tenho escrito, né, na coluna constantemente, e tem sido uma alegria muito grande receber, às vezes, feedback, né, de pessoas que mudaram suas vidas, como você leu ali no início. Às vezes falta uma informação, e às vezes uma informação pode mudar a trajetória de uma vida, de uma família. Sim, mas só para entender, Dalimar, desde o início que você escreveu pro jornal, já se chamava Direito no Dia a Dia? Não. Ou como surgiu a história do nome? Não, depois que eu escrevi 25 artigos, eu tive essa ideia de concatenar num livro. Né? Mas nessa altura, os artigos eram um pouco maiores, mas já numa linguagem mais popular. Sim. E a minha filha mais velha, a Lígia, ela era adolescente, mas sempre foi muito boa na escrita, e ela sempre revisava os meus artigos. E eu pedia sempre para que ela passasse um filtro. Filha, olha, se estiver muito juridisquês, assim, você, por favor, me sinaliza para eu mudar. Então, primeiro começaram os artigos, né? Escrita lá, o espaço na coluna, no portal Em Tempo. Eles começaram a publicar no jornal escrito, e depois eles estavam subindo, né, para o jornal virtual, online. E aí eu tive essa ideia de tornar em uma obra, e por que não fazer uma obra, não é? Perfeito, perfeito. Então, os 25 artigos estão no... Os 25 primeiros artigos. Os 25 primeiros estão aqui nessa obra. E aí eu fiquei pensando, mas qual seria o nome que pudesse retratar essa minha ideia? Sim. Né, de escrever sobre o direito numa linguagem acessível, que o direito fosse relevante na vida cotidiana das pessoas. Sim. E aí eu pensei em vários nomes, e aí esse eu creio que ficou o mais adequado, que retrata melhor essa minha ideia. Não, e nada como o próprio direito no dia a dia, né? O dia a dia nosso já tem muito direito ali intrínseco, né? Ali embutido no nosso cotidiano. Por muitas vezes, algumas atividades cotidianas nossas já têm o direito por si, e nada como refletir isso numa obra literária que, particularmente, ficou muito interessante. E, nessa época, me permita fazer um adendo. Nessa época, eu estava em contato com a editora, eu estava justamente trabalhando o primeiro livro, que seria a minha dissertação do mestrado, sim, que é sobre a questão dos direitos humanos. E aí eu pensei, por que não, né? Escrever também, reunir esses artigos numa segunda obra. Aí o segundo passo foi pensar no tema. Então, os dois saíram juntos, o primeiro livro e o segundo livro. E agora a gente está trabalhando no terceiro, que já está na editora. Agora são os 90 artigos que eu já escrevi. Esse aí, o Direito no Dia a Dia 1, a primeira parte, eu só tinha escrito, na altura, 25 artigos, mas agora já está lá sendo fabricado, né, na editora, está nesse processo de preparação. O terceiro, que é o Direito no Dia a Dia, parte 2, que já reúne os 90 artigos. Esse é o primeiro filho. Esse é o primeiro filho. Dalimar, você falou sobre a questão do juridiquês. A gente, como advogado, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande. Eu falo particularmente, às vezes eu tento tirar o juridiquês, mas é uma dificuldade muito grande, porque acaba que a nossa prática, a nossa labuta diária nos ensina e acaba sendo aplicável tanto, né, as palavras difíceis e complexas, que a gente sabe que somente quem trabalha com direitos, operadores do direito, acaba que utiliza. Qual o que você pode passar para a gente quanto à dificuldade de fazer uma obra dessa, tirando e retirando e até, por muitas vezes, substituindo o juridiquês por palavras do cotidiano, por palavras do dia a dia mesmo? Como que você fez isso acontecer?
Primeiramente, essa luta não é só sua, doutor Ivens. Eu também tenho uma tendência natural, né, da nossa profissão a ser prolixa. O que é ser prolixa? É você falar, usar muitas palavras, até rebuscadas, né, para você transmitir uma ideia. Mas eu tive também a felicidade de, lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz o meu primeiro semestre de Direito, ainda nos tempos áureos da antiga Universidade Gama Filho, eu tive uma professora, ela era bastante rigorosa, e ela tinha um exercício que a turma toda detestava, mas eu tirei muito proveito. O que ela fazia? Todas as aulas, no final da aula, ela mandava que nós escrevêssemos alguns parágrafos sobre o tema. E aí depois ela dizia quantas palavras tinha que ter. 42 palavras. Aí depois ela disse, agora vocês vão reescrever essa mesma ideia, mas agora utilizando 21 palavras. Olha. Nossa, as pessoas sentiam muita dificuldade. Sim. Eu também. Mas eu trouxe isso para a minha vida. Né? Esse exercício, hoje eu tento aplicar. E eu também estou lendo agora uma obra que chama Brevidade Inteligente. E esse livro, ele fala justamente sobre essa habilidade que todo mundo deve exercitar, principalmente hoje, nessa sociedade que nós vivemos, tão imediatista, que as pessoas tendem a ler cada vez menos. Então, você tem que ser bastante cirúrgico. Sim. Ao transmitir uma ideia. Não é? Então, sim, é um exercício que eu também estou, a cada dia, tentando me forçar, me habituar a ser menos prolixa e também ser mais clara e mais objetiva. É um desafio para todos nós, né? Todos nós. Eu tenho uma história um pouco até engraçada, Dalimar, porque nas minhas práticas jurídicas, eu sou advogado de condomínio, então eu tenho que fazer muitas assembleias condominiais. Então, assembleias condominiais, quando passam o microfone para um advogado, já sabe. Então, é aquela luta de falar para aquela comunidade condominial ali, os condôminos são pessoas normais, obviamente, mas de você níveis tentar até diferentes, exato, né? São níveis diferentes, mas você tentar tirar o juridiquês naquele momento é muito difícil, é desafiador. E eu lembro que nas primeiras assembleias que eu fiz, eu subi assim, eu peguei o microfone para falar ao público e eu falei assim, pessoal, eu vou tentar ao máximo tirar o meu juridiquês aqui. Mas se eu não conseguir, me perdoem, mas eu vou tentar. Isso nas minhas primeiras assembleias. Aí eu lembro que a primeira palavra que eu usei foi ab início. Eu usei assim, ab início. Aí o pessoal assim, hã? Você já prometeu, você prometeu tirar o juridiquês, já começou com uma palavra em latim, assim, já para começar. Aí todo mundo começou a rir, eu falei, gente, desculpa, mas é porque aí a gente vai criando aquela experiência e a prática, e como você bem disse, e aí volta para aquele versículo inicial, né? O conhecimento, aí vem a prática, conhecimento, a gente começa a ler muito, começa a estudar muito e acaba que a gente, com a experiência, a gente vai conseguindo falar o que as outras pessoas começam a entender. Sim. Então, tem condomínios que eu tenho pessoas mais idosas, então a gente tem que falar um pouco mais pausado, sim, tem que ter mais paciência, tem que falar mais assim, tranquilo. E tem alguns condomínios, não, que são pessoas mais jovens. Então, você pode acelerar um pouco mais, sim, ou usar até palavras mais modernas, ou até termos tecnológicos, ou algo desse tipo. Até as assembleias, né, híbridas que hoje em dia tem. Enfim, não vamos fugir aqui do nosso tema. Mas tem tudo a ver com isso. Mas é sobre isso, exatamente. Dalimar, essa obra literária, ela traz ou ela propõe a ideia de tornar o direito mais acessível ao público. Sim. Não é isso? A minha pergunta e a pergunta de ouro, ele consegue atingir esse objetivo? Olha, doutor Ives, essa pergunta foi muito interessante, viu? Nessa primeira literatura, eu até escrevia, sempre foi um cuidado que eu tive de tentar ser o mais clara, o mais objetiva e menos rebuscada, menos jurídica, né, a minha linguagem. E aí eu sempre
passei, antes de enviar, né, para o jornal, em casa eu lia, minha filha eu pedia para ela ler, fazia revisão, e ela sempre me ajudou nisso. Mas a gente percebe que é algo que é extremamente necessário, porque senão você está afastando as pessoas do direito. E o direito é vida, porque ele está em todas as esferas da nossa vida, seja você como profissional, seja você num contexto familiar, seja você como uma pessoa que é dono de empresa, você consumidor. Então, o direito ele se encaixa em todos os aspectos da nossa vida. E eu até levanto, né, essa ideia de que a gente deveria ter direito, matéria de direito, nas escolas, porque às vezes ali você fica bitolando, né, os nossos estudantes com coisas que você nunca vai usar na vida. Perfeito. Mas o direito ele é usual, ele está em todos os aspectos da nossa vida, mas ele precisa aproximar as pessoas, ele tem que ser simplificado para que as pessoas possam entender que ele faz parte da sua vida cotidiana, ou seja, no seu dia a dia. Não, é impossível, né, Dalimar? É impossível um ser humano não ter acesso ao direito, né, no seu cotidiano, ou ali embutido a própria maioridade ali, quando você já faz a sua maioridade civil ou a maioridade penal, você já lidar ali com contratos, como você bem disse, consumidor, família, né? A questão do direito de família, sucessões e por aí milhares de outros assuntos. O próprio condomínio, eu costumo dizer, quem não mora em condomínio, ou quem não conhece alguém que mora em condomínio, ou quem não conhece um condomínio de sua cidade, é praticamente impossível você não lidar ali com o direito. Então, o direito ele está embutido na sociedade. E, de fato, o direito ele era para ser ensinado na sala de aula, nas escolas, assim, nem que seja o básico do básico. Mas era para ser ensinado. E não precisa ser algo aprofundado, né, Dalimar? Mas o básico, o direito civil mesmo, o direito consumidor, o consumerista ali, é algo básico que todo aluno deveria saber, todo aluno poderia ter acesso às escolas e, por muitas vezes, não tem, né? Então, estamos chegando ao final desse bloco, pessoal. Fique aí. Não esqueça de assinar os nossos canais, assinar as redes sociais, assinar todas o sininho, ativar o sininho, curtir, compartilhar, inscrever no canal e compartilhe o nosso conteúdo. E não saia daí até o nosso próximo bloco. Estamos de volta no Direito no Dia a Dia, trazendo uma abordagem de uma obra literária com o mesmo nome do programa Direito no Dia a Dia, da doutora Dalimar, que, por sinal, está contribuindo aqui, dando um pouquinho, né, dessa obra literária. Que coisa! Assim. Foi mal, pessoal, foi mal. Vamos pra frente. Não, mas é porque eu esqueci de falar um negócio, aí eu lembrei na hora e me confundiu todo. Vai. Estamos de volta no Direito no Dia a Dia, trazendo aqui uma abordagem sobre o livro Direito no Dia a Dia, da doutora Dalimar. E antes da gente continuar este assunto, eu queria pedir para que você curta, compartilhe e comente o nosso conteúdo, assine nosso canal, escreva no sininho, toque aí no sininho e, por favor, ajude a compartilhar, a gerar engajamento ao nosso canal sobre esse conteúdo, tá bom? Agora vamos continuar aqui o nosso programa. Dalimar, eu queria saber um pouco quais os temas, os principais temas, se você pode nos falar os principais temas que são abordados aqui nesse livro, nesse primeiro livro, né? Que você já trouxe para a gente, já deu um pouco de spoiler que haverão outros livros. Mas nessa obra aqui, nessa primeira versão, quais são os temas que são abordados, os principais temas, o que a gente pode encontrar aqui? Então, doutor Ives, esse livro ele fala sobre aspectos do direito do consumidor,
ele fala sobre aspectos do direito de família, por exemplo, sobre guarda, a adoção, qual é a diferença entre esses dois institutos. Também falamos, na altura 2020, nós estávamos atravessando, né, o período da pandemia, da Covid, né, e nós também escrevemos sobre isso, sobre a repactuação de contratos naquela época por motivos de força maior. Nós também tratamos aí sobre aspectos até do direito educacional, né, porque na altura eu trabalhava ainda como servidora num órgão de fiscalização de instituições educacionais, e também falamos um pouquinho sobre isso. Mas a questão do inventário, né, nesse direito extrajudicial, nessa esfera, nesse âmbito, nós temos passado por muitas mudanças mesmo. A legislação, ela tem sofrido uma verdadeira mutação. Então, nesses artigos, nós sempre vamos ali implementando essas atualizações sobre a questão do direito das sucessões, sobre a importância de fazer testamento e outros instrumentos de planejamento sucessório. Então, tem assim, uma abordagem bastante diversificada. É imperdível essa leitura, imperdível, né? Dalimar, no portal Em Tempo, eu acompanho alguns conteúdos seus, e lá você aborda a questão do visto, né, de estrangeiros e até a regularização de imóveis por essas pessoas. Aqui, traz um pouco dessa abordagem ou ainda não foi o momento? Como estamos? Então, doutor Ivens, esse artigo, por ele ter sido mais recente, ele está fazendo parte da segunda obra, né, do Direito do Dia a Dia, parte 2, onde vai ter ali 90 artigos. Olha, né? Que interessante. Sim, eles virão num formato menor, mais objetivo, mais condensado, e essa questão dessa informação que você leu, que é bastante inovadora, né? Ele vai estar sendo abordado no livro 2. No livro 2. Mas nesse livro aqui, por exemplo, questões extrajudiciais estão sendo abordadas nessa primeira obra. Bastante contemplado, né? Por exemplo, o Instituto da Uso Capião, né, que é algo que passou a ser possível ser realizado nos cartórios, né? Então, nesses últimos anos, foi uma evolução, e a gente tenta ali atualizar o nosso leitor desses temas. Nossa, muito interessante. Essas questões extrajudiciais acabam que são muito do dia a dia mesmo, né, do cotidiano, e envolvem muito o direito, né? Envolvem a questão da ciência social, que é o direito, né? Que está evoluindo, né, doutor Ivens? Sim, com certeza. O tempo todo. E tempo é vida, né? Por isso que o extrajudicial está ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Dalimar, você, na qualidade de autora desse livro, como você explica as questões complexas, assim, tantas questões complexas, de forma compreensível para quem não é da área jurídica? Eu sei que quem é da área jurídica vai se encantar com essa obra, eu sei que quem é da área jurídica vai ler e vai entender muito bem, mas quem não é, como você consegue explicar essas questões complexas? E aí, além do juridiquês que a gente já abordou no primeiro bloco, como fazer essa abordagem para essas pessoas? Então, muita gente tem interesse pelo direito, embora não seja da área, né? É muito comum, por exemplo, corretores de imóveis, eles não são operadores do direito, não são juristas, mas são pessoas que precisam de conhecimento do direito imobiliário. Esse também é um público. Eu fiquei sabendo de estudantes de direito que estavam também interessados no livro, porque eles queriam temas relevantes para construir o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, para não ficar chovendo no molhado, né? Porque às vezes há muita repetição. E muita gente me procura falando que gostaria de conhecer mais, de aprender mais,
Então, por isso que a gente fica sempre batalhando para tornar essas informações cada vez mais acessíveis. Eu tive, esse final de semana, doutor Ives, uma grata satisfação. Nossa igreja esteve ali no retiro, né? Você também esteve lá com a sua família. E uma leitora, ela me procurou, e eu procuro fazer do artigo depois vídeos também, aproveitando, né, aqueles temas para disseminar mesmo a informação jurídica. E ela é mãe de uma criança autista. Olha. E ela disse que não tinha noção, não tinha conhecimento acerca do direito que ela e o marido, né, tinham de ter a isenção do IPVA, né, desse desconto, né, nesse imposto, pelo filho pela condição do filho ser autista. Sim. Então ela disse que me ouviu falando essa informação e ela foi correr atrás dos trâmites. E foi de partir o coração. Ela disse que eles tinham atravessado um momento muito difícil na vida, né, depois da pandemia. Ela, por ser ela é uma pessoa muito correta, e o marido, ela vendeu o freezer para pagar o IPVA, para não ficar devendo, né? E ela, depois que ouviu que eu falo também bastante sobre a questão dos direitos dos autistas, etc., imunidades tributárias, e ela ouviu aquela informação. E ela disse, eu vou correr atrás. E ela disse que já é o 2º ano que ela não paga mais o IPVA. Isso porque uma informação fez relevância, né, para a sua vida. Eu fiquei muito feliz com isso. E como você bem disse, né, o início dessa obra literária partiu pela uma funcionária que estava olhando ali um jornal e tudo mais. E o direito por si já é encantador, né? O direito, assim, tem gente que gosta muito de ver o direito criminal, o direito civil, o direito consumidor, mas o direito, ele encanta porque ele traz conhecimento, ele traz uma luz ali na vida das pessoas, como você bem disse, do transtorno do espectro autista. As pessoas, às vezes, não sabem os direitos que possuem. Exato. Outras pessoas não sabem que poderiam estar ali sendo amparadas, né, por um direito, e por puro desconhecimento, por pura ignorância, num termo bom de se falar, ignorância mesmo de não saber, às vezes, a lei ou o direito que te ampara, acaba que perde a oportunidade, e aí acaba que também não busca, né, ter o seu direito amparado ou tutelado ali. Então, mais uma vez, aqui vão trazer várias situações dessa que a pessoa pode buscar, né, Dalimar, pode buscar conhecimento nessa obra. Muito interessante. Outro exemplo, doutor Ives, de pessoas que deram retornos, né, feedbacks, uma pessoa que leu o artigo onde eu escrevi que o Usucapião, esse instituto belíssimo, né, que ele devolve a dignidade para a pessoa que tem o seu imóvel, mas ainda não detém a propriedade, ou seja, não detém o título no seu nome, o registro, aquela matrícula do imóvel no seu nome. Então, ali eu escrevi sobre esse tema da Usucapião, não é para invasores, mas para pessoas que pretendem obter a propriedade, a regularização do seu imóvel pelo tempo de posse. Porque isso está na Constituição, está na nossa legislação, né, de maneira muito vasta. E eu escrevi isso também sobre o direito das pessoas que moram em condomínios, né, apartamentos, de fazerem a Usucapião. E muita gente acha que não é possível, mas apartamentos. E até aqui na Ponta Negra, né, que é um bairro nobre, nós já tivemos essa feliz oportunidade de usucapiar um apartamento ali. Olha que legal. Estava com a sua documentação embaraçada. E aí nós analisamos todos os requisitos e devolvemos, né, para aquele caso. Era uma viúva, já uma senhora de mais de 70 anos. E ela, então, disse, minha filha, agora eu posso morrer feliz.
né? Porque eu não vou deixar esse abacaxi para os meus herdeiros descascarem, né? Então, tudo que ela mais queria era desembaraçar aquele documento, né, da propriedade daquele apartamento num bairro tão nobre, não é? E muita gente desconhece. Mas pode fazer uso capião de apartamento? Pode. E o doutor Ives, nós já conversamos, né? Num dos nossos programas que você falou, eu te entrevistei para falar sobre os direitos de condomínios e nós abordamos essa questão. Dalima, falando sobre o uso capião, que você aborda de forma tão clara e tão bem, e no dia a dia, quais erros mais comuns e erros jurídicos mais comuns que você presencia ou que você enxerga nesse instituto que é o uso capião? Primeiro, como você bem disse, a falta de informação, né? Existem mitos, pessoas que relacionam a ideia da uso capião com invasor. E não é isso, né? A uso capião é um instituto que vai trazer para você a oportunidade de regularizar, de transformar aquilo que era uma mera posse numa propriedade. Então, sempre é necessário buscar informação, especificamente com advogados que sejam da área, porque esse advogado, que ele é especialista, ele vai identificar a situação, o contexto da pessoa, o contexto daquele imóvel, para ver qual a classificação, qual a espécie de uso capião que seja mais adequada. Porque tem pessoas que acham que eu já tenho um imóvel no meu nome, eu não vou poder usucapi. Não, você tem que usar a espécie adequada. Eu não tenho nenhum recibo que comprove que eu comprei. Mas então você tem que utilizar uma espécie específica, que no caso é a usucapião extraordinária. Se eu tenho, por exemplo, um recibo de compra e venda, um instrumento particular, então eu vou utilizar a usucapião ordinária. Então, é por isso que é tão importante você buscar orientação com alguém que seja da área para que possa classificar, né, qual vai ser a melhor espécie para você usucapi o seu imóvel. Eu costumo dizer até usar as ferramentas corretas, né, Dalima? A gente, como operadores do direito, eu sempre digo que nós podemos fazer o tijolo, mas a gente precisa do barro. Exato. Então, até para usar uma ferramenta, para você tirar um parafuso, você precisa de uma chave correta. Então, para o direito, a mesma coisa. Se você vai utilizar uma medida, uma ferramenta errada para uma finalidade que não é aquela ferramenta, você vai acabar tendo que perder tempo e tendo que retornar, tendo que dar um passo para trás ou um passo para trás, e às vezes até perder o direito, por muitas vezes. Então, o direito não protege os que dormem, exatamente, né, doutor? Já diz o Brocardo. Exatamente. Eu falando sobre o que estávamos falando, sobre o conhecimento, Dalimar, e sobre principalmente amparar essas pessoas de mitos, né? Eu tenho uma história curiosa. Eu estagiei, né, por muitos anos na Defensoria Pública, que é um trabalho muito, muito bonito, muito bom de se ver, muito interessante. E eu atendia pessoas muito humildes, e uma delas me impactou bastante, que era uma pessoa que pedia um exame de paternidade para descobrir quem era o pai. Só que essa pessoa, ela tinha seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. E eu me recordo bem, que quando essa pessoa chegou para ser atendido, ela falou assim: doutor, eu moro no interior, assim, eu sei que vai ser muito difícil encontrar meu pai vivo, porque pela minha idade, provavelmente ele não estará mais aqui. Mas eu queria, pela minha própria idade, saber quem é, somente para ter uma consciência tranquila. Então, por conta disso, eu queria um exame,
e eu tô aqui na defensoria para ver se vocês conseguem isso e tudo mais. Gente, nossa, na hora. E a gente fez, eu lembro que a gente fez esse procedimento. Eu tive que sair da defensoria, eu não acompanhei o restante, mas isso foi muito impactante, porque eu me lembro que dos comentários, na época eu estudava Direito, que eu era estagiário, eu estudava Direito, eu conversando com o professor falou assim, Ivens, muitas vezes essas pessoas são filhas de pessoas ricas de interior, e elas nem sabem, vão descobrir isso muito tempo depois, e às vezes essa pessoa, se você perguntasse para ela, eu acho que eu tinha plena certeza de que elas não queriam saber da riqueza, elas não querem saber da riqueza, ela só quer ir para o leito de morte, ou às vezes só quer ter um descanso ali para saber quem é o pai dela, só para ter um exame. Todo mundo tem esse senso de pertencimento, né? Exatamente. E assim, não é, eu acho que não pode se dizer assim, mas não é muita vaidade, não é. Gente, é um direito da pessoa saber quem é o pai. Faz parte da sua dignidade. Lógico, né? da dignidade. E ele tinha o direito, e ele tinha muitas provas, e ele falava assim, eu lembro que ele falava assim, eu acho que é tal pessoa, por conta disso, por causa da história da mãe dele, da história de vida da família e tudo mais. Enfim, mas só para trazer essa reflexão, porque é muito interessante. E esses casos são muito interessantes, porque traz o quê? Traz o direito na sua realidade, do que a gente lida todos os dias, e como é importante o direito aplicável, né, nesses casos. Então, estamos chegando mais uma vez ao final desse bloco. Não percam, continuem aí, ainda temos o próximo bloco. Não esqueça de curtir, de inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Continue aí e voltamos logo mais. Obrigado. Olá, pessoal. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco do Direito no Dia a Dia. Eu sou Ivens de Oliveira, seu apresentador no programa de hoje. Estou aqui dividindo a mesa e tendo a honra de entrevistar a doutora Dalimar nesta obra literária. E, Dalimar, eu vi que no livro você trata sobre alimentos gravídicos. O que são alimentos gravídicos? O que você pode trazer? E o que o livro aprofunda sobre isso? Então, doutor Ivens, esse tema é bastante relevante. Eu fui me familiarizar com esse tema assim que houve a publicação dessa lei, em 2018, desculpa, gente, espera lá, só um pouquinho, vamos voltar. Pode começar de novo? Não sei. Ela começa, ela continua. É só a resposta. Só segue na resposta. Tá, na resposta. Tá. Então, quando eu era ainda estagiária de Direito, essa lei ainda era um projeto, depois ela foi publicada e se tornou lei. E eu tive, na faculdade ainda, naquelas nossas consultas jurídicas que nós fazíamos, aqueles atendimentos na faculdade, aqueles núcleos de prática. Núcleos de prática, né? Então eu tive a oportunidade de pegar um caso sobre esse tema. E eu realmente me encantei, me apaixonei, né, pelo direito civil, né, mais especificamente na família. Então, até hoje, nós pegamos demandas como essa. E o alimento gravídico, ele tem a finalidade de fornecer para aquele bebê que já tem, um ser que já tem direitos, né, mesmo ali sendo ainda um embrião, sendo um nascituro, né, ele é sujeito de direitos. Então, a mãe, ela vai pleitear esses alimentos para esse bebezinho, e não só alimentos, mas também questões como remédios, medicações, enxoval, né, da criança. Então, ela vai pleitear isso, né, para aquela pessoa que se tem evidência que é o suposto pai. E se comprovada, depois que a criança nasce, se comprovada aquela paternidade, então ela já vai ser convertida em pensão alimentícia. Né? Então é muito interessante esse instituto. Então, a pessoa que conheça alguém que tem esse direito, né, que busca esse direito, é interessante ir buscar
ir atrás desse direito, né, Dalimar? Exatamente, até porque muitas mamães, elas ficam impossibilitadas, né? Deus abençoe que haja uma gravidez feliz, Sim. mas há mulheres que realmente têm complicações Sim. no período da gravidez. Então, isso vai restringir, vai limitar esse poder econômico para manutenção daquela criança. Sim. E como a gente tem falado o programa todo, tem muita gente que não sabe que tem esse direito, às vezes, né? E lendo ou escutando o nosso programa, acaba que entende que tem esse direito e vai atrás. E é uma luz ali, surge uma oportunidade e é muito interessante abordar. Dalimar, dos 25 artigos, digamos, tópicos ou capítulos que você trata nesse livro, você acha que algum artigo, algum tema poderia ser aprofundado, poderia ter sido mergulhado mais, assim? Sim. Por exemplo, o Instituto da Guarda de Menor. Por quê? Nós podemos falar em guarda, que muita gente confunde o que é guarda e o que é adoção. Muita gente confunde esses dois institutos. E ainda há uma particularidade, né? Porque você pode falar de guarda de menor para terceiros, ou você também pode estar falando de guarda de um menor, de uma criança, de um adolescente, entre os genitores. Então, é muito comum nós vermos, por exemplo, nos filmes, doutor Ives, aqueles filmes americanos ou europeus, Sim. né? Os pais ali lutando, brigando pela guarda de um filho. Divide assim, 15 dias fica com o pai, 15 dias fica com a mãe. Mas isso no Brasil, isso é vedado. A nossa legislação e também a jurisprudência, que são aqueles entendimentos dos tribunais superiores, já pacificaram o entendimento de que não é saudável, né, para uma criança que está na sua fase de desenvolvimento ficar 15 dias numa casa e 15 dias na outra, que é a chamada, né, a guarda alternada. No Brasil, isso não prevalece, porque se entende que a criança precisa de rotina. E se ela está na casa do pai, ela vai ter horários pré-estabelecidos, vai ter condutas, hábitos, né, que são pré-estabelecidos. E na casa da mãe vai ter outros. Então, o entendimento que foi pacificado hoje é que a guarda dessa criança, a regra geral é a guarda compartilhada, mas com o endereço de referência de um deles, ou do pai ou da mãe. E aí a justiça vai verificar quem tem melhores condições, não financeiras, mas quem vai ter mais condições, reúne melhores condições de educar, de proteger, de zelar pela integridade dessa criança. Sim, sim, muito interessante. Dalimar, o direito no Brasil, você entende que ainda é inacessível para grande parte da população? Com certeza, doutor Ivens, isso é uma realidade, é muito triste, né, essa realidade. Embora a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, né, nossa Carta Magna, ela determina que todos tenham o acesso a uma resposta, né, do judiciário, nós sabemos que isso não é bem assim, né? E eu vou exemplificar aqui para você. O Rui Barbosa, né, o nosso grande jurista, eu creio que foi o maior, né, dos nossos juristas, e eu penso que um dia nós podemos fazer aqui um bate-papo sobre a obra de Rui Barbosa, né? Eu li a biografia dele ano passado e fiquei realmente encantada. E ele tem uma frase que me toca profundamente. Eu até coloquei essa frase num quadro no meu escritório, que diz o seguinte, que a justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. Então, não basta apenas o Poder Judiciário trazer uma resposta, mas ele tem que trazer uma resposta dentro de um tempo razoável, né? Eu falava acerca de um inventário aqui no estado do Amazonas que perdurava já 18 anos, né? E tinha um menor envolvido e aquela criança ela se tornou maior, né? Completou 18 anos e não pôde usufruir do seu quinhão hereditário no momento da sua vida que ele mais precisava, que ele morava numa zona vermelha,
né, tinha um quião bastante significativo para receber e ele não pôde usufruir disso dentro, né, da sua fase crucial de desenvolvimento. Então, ele morava mal, ele estudava em péssimas escolas e ele tendo ali um quião hereditário para poder usufruir. E por conta da demora do judiciário, ele não pôde usufruir isso nessa fase tão importante da sua vida. Nossa. E agora, por exemplo, no estado do Amazonas, me permita, né, fazer aqui uma crítica, que nós somos operadores, né, do direito, a gente sente na pele essas dificuldades, essas mazelas que muitas vezes os tribunais impõem. Se refere ao aumento dos preparos, das taxas, das custas judiciais, que para que você movimente um processo, que você leve uma causa na justiça, se você não tem a gratuidade da justiça, você vai pagar as custas. E, inexplicavelmente, né, no ano de janeiro de 2024, para ser mais exata, o nosso tribunal elevou, né, o valor dessa custa de um recurso civil de R$ 220 foi para R$ 990 e sem qualquer explicação. Então, aquela pessoa que antes, né, ela teria ali uma sentença que não lhe foi favorável, que a pessoa se sentiu injustiçada, ela poderia levar para uma segunda instância aquele em grau de recurso para uma nova apreciação agora numa instância superior. E ela desanima. Doutora, eu já gastei tanto. Não acho que não vale nem a pena. É melhor parar por aqui. Então, é um percalço, né? Então, eu creio que a justiça ela tem que se aproximar mais das pessoas, seja nas escolas, seja em momentos bate-papos como esse, né? Muitas vezes você, para receber uma informação jurídica, tem que pagar uma consulta e nem sempre você consegue, você tem essa condição. Você, às vezes, vai pleitear na Defensoria Pública, mas nós sabemos a dificuldade que é, porque a demanda é muito grande e nem todo mundo consegue, não é, doutor Ives? Então, eu acredito que a justiça poderia estar mais perto do cidadão. A acessibilidade dessa justiça ela precisa ser bem maior, né? Com certeza. Nalimar, sobre pensão alimentícia, existe algum teto, algum tipo de teto para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos? Doutor Ives, essa pergunta é relevante porque ela é muito recorrente. Lá no meu escritório, né, muita gente já chega falando, não, é 30%. Eu quero 30% porque é o teto máximo. Não é. Na nossa legislação, não existe um percentual, um teto. Mas o que existe são parâmetros, tá? Sim. Existe um trinômio, antes era chamado binômio, né, doutor Ives? Agora é o trinômio, tipo um tripé, que vai ancorar essa decisão acerca da pensão. Quais são esses critérios? Primeiro, a necessidade do alimentando, né, da pessoa que está pleiteando os alimentos. Segundo, a possibilidade, né, desse genitor ou genitora que vai oferecer esses alimentos. E a proporcionalidade, porque não é só o paizinho ou só a mãezinha, os dois, né? A nossa legislação, ela determina que os dois, né, o pai e mãe, têm o poder familiar, ou seja, eles têm o poder e a responsabilidade, né, de zelar pelos filhos, pela prole, né? Então, o tripé é esse. Então, o juiz vai analisar a possibilidade, a necessidade e a proporcionalidade. Tá? Agora, para o pai ou para a mãe que não tem uma folha de pagamento, um holerite, aí a base de cálculo é em cima do salário mínimo. Sim. Mas para quem tem holerite, para quem trabalha com carteira assinada, né, que tem uma renda ali definida mensalmente, aí vai ser o percentual líquido, né? Em cima desse contra-cheque. É importante falar do líquido ou do bruto, porque tem muita gente que tem dúvida. Eu me recordo, em uma das primeiras audiências que eu fiz, uma época, uma magistrada de direito de família, ela me citou, durante a audiência, o autor Youssef Karhali, e ele fala
que justamente sobre essa questão da proporcionalidade, Sim. que ele fala bem assim, se o padrão de vida da criança é um determinado padrão e você ali está pleiteando alimentos, obviamente com base nessas características da condição, da possibilidade da proporção, mas você tem que ver como está o padrão de vida dali. Exatamente. Você não pode cair, de repente, o padrão de vida da criança e tudo mais, e nem pode subir tanto, porque você não está na proporção daquela necessidade. Isso são os alimentos sociais. Exatamente. Então, isso é muito interessante. Dalimar, estamos chegando ao final do nosso encontro aqui. Foi muito bom, muito interessante. Pessoal, essa obra é imperdível. Não esqueçam também de compartilhar nossos assuntos, mas eu vou abrir a palavra para Dalimar fazer as considerações finais dela. Fica à vontade, Dalimar, as suas considerações finais, e a palavra é sua. Obrigada, doutor Ivens. Então, no início, né, da nossa conversa, você bem lembrou, né, que o nosso lema, né, do nosso programa é direito no dia a dia. Sim. E eu queria resgatar, né, como é que a gente chegou lá. Assim que nós fomos convidados, né, nós, os apresentadores, né, como a nossa magistrada, a doutora Adriana Queiroz, você, eu, o doutor Rafael Matucci, a Fabíola Matucci, a doutora Ednilza. Então, nos foi incumbida a missão também de pensarmos num nome, né, para o nosso programa. E a ideia foi justamente essa, de trazer o direito numa linguagem simples, numa linguagem acessível aqui na Constante TV. Então, a doutora Adriana, né, ela sugeriu, Dali, por que a gente não pega esse nome? Eu tinha acabado de presenteá-la, né, com essa obra, assim como vou fazer com você, vou autografar para você, para sua amada esposa. Obrigado. E ela sugeriu que fosse esse nome, porque ele descreve bem o nosso objetivo aqui na Constante TV, aqui no programa Direito no Dia a Dia, que é trazer o direito para o cotidiano das pessoas, que elas possam aplicar no seu dia a dia. Perfeito, perfeito, Dalimar. Mais uma vez, obrigado. E isso serve também de consideração, pessoal, que o nosso programa aqui, o Direito no Dia a Dia, tem diversos outros assuntos, diversos outros programas, tem outros direitos, outros profissionais que estão trazendo aqui com maestria assuntos de extrema relevância e assuntos de uma abordagem simples, de uma abordagem de cotidiano. Então, mais uma vez, aqui fica o meu agradecimento, o meu pedido para compartilhar esse conteúdo, compartilhar esse programa, compartilhar todos os assuntos aqui da Constante TV com outras pessoas. Ativa o sininho, compartilha, curta e comenta e inscreva no nosso canal. Não deixe de nos seguir. E é isso. Obrigado a todos, obrigado por quem está nos assistindo e continue assistindo nossa programação. E é isso. Obrigado, Dalimar. Obrigado a todos. Até mais.